Pablo Marçal, candidato derrotado em terceiro lugar, um irresponsável, um destruidor da atividade política, um inimigo dos pilares da República, investimento constante contra a política pública, contra a campanha, por mínima que fosse, que tratasse dos interesses da cidade, no caso São Paulo, destruidor da lógica partidária, da construção da ideia de partido, de agremiação política, que jogou sujo de forma sem precedentes, convida, como se fosse uma autoridade no debate público, como se fosse alguém respeitável no debate público, Pablo Marçal convida os candidatos ao segundo turno para uma sabatina. Ele, Pablo Marçal, incapaz de respeitar uma regra, pelo menos no debate público, ele como sabatinador. Ricardo Nunes não aceitou, e não entro no mérito das razões porque Ricardo Nunes não aceitou. E Guilherme Boulos, sim, aceita. Guilherme Boulos aceita ser sabatinado por Pablo Marçal depois de tudo o que houve no primeiro turno. Marçal passou o primeiro turno inteiro acusando Guilherme Boulos de cheirador de pó, de aspirador de pó, de cocainômano. Isso não está contido no debate público. Isso não está contido no ambiente do respeito. À véspera da votação no primeiro turno, Pablo Marçal divulgou um laudo fraudado, segundo o qual Guilherme Boulos teria dado entrada, sei lá onde, numa clínica, em surto psicótico derivado do consumo de cocaína. No caso de Boulos, ele está dando uma autoridade, uma respeitabilidade que Pablo Marçal não tem. Ele está legitimando Pablo Marçal, que foi, não sozinho, mas principalmente, o pauteiro de uma eleição que, em função de Pablo Marçal, criou a circunstância em que os adversários não consideravam o outro um adversário legítimo. É diferente, uma circunstância muito específica. Durante toda a campanha, e isso foi contaminando quase todos os candidatos, mas a partir de Marçal não considerava Guilherme Boulos um adversário legítimo. Vocês podem buscar o argumento que vocês quiserem para defender essa sabatina. A ida de Guilherme Boulos a uma sabatina com Pablo Marçal. Eu estou aqui apenas para contar a história. A história é que, se acontecer essa sabatina, estará Guilherme Boulos indo dialogar. Aceita o diálogo, aceita o desafio? Marçal plantou um desafio. Indo dialogar com um cara que divulgou um laudo, um documento fraudado ou acusando ele, Guilherme Boulos, de surto psíquico derivado do consumo de cocaína. Fraude. Mas, Andreasa, com isso Boulos atrairá o eleitor de Marçal. Eu olho para isso de uma maneira diferente. Eu acho que, aceitando esse desafio, Boulos é que está no segundo turno. Boulos dá plataforma, dá cartaz, dá moral, legitima Pablo Marçal, limpa Pablo Marçal, lava Pablo Marçal, o que fez acusação contra si. A grande maioria do eleitor de Pablo Marçal, não sendo fã de Ricardo Nunes, sobretudo é adversário, porque não inimigo, incontornável de Guilherme Boulos. A chance do eleitor de Pablo Marçal votar em Guilherme Boulos significativamente, desde o lugar em que eu observo política, é perto do zero. Isso se Pablo Marçal não apresentar uma armadilha
para Guilherme Boulos nessa sabatina. Porque de tudo é capaz. E já mostrou. Mais provável sendo nessa sabatina Guilherme Boulos sair perdendo do que levando votos. Pensando politicamente, se não sob a lógica do desespero, que não tem lógica, no desespero, o que ganhará Guilherme Boulos ao participar de uma sabatina com Pablo Marçal, considerando tudo que Pablo Marçal já fez, e repito, a chance de ainda sair perdendo, tomando uma invertida, uma armadilha. Para quem já apresentou um laudo fraudado contra Guilherme Boulos, por que não se pode apresentar outra coisa dessa natureza? Na cara do sujeito. Eu repito, argumento, não, é porque é a chance de Boulos ter o eleitor do Marçal. Que eleitor do Marçal? Eleitor do Marçal é o eleitor bolsonarista, que rejeitou Ricardo Nunes no primeiro turno porque havia Marçal. Agora, você acha que eleitor à direita, esse eleitor que está com o Marçal, que esteve com o Marçal, que esse eleitor vai dar voto significativamente para Guilherme Boulos? Que é exatamente o avesso dessa galera?